A notícia é que mais de 50 servidores foram exonerados de seus cargos no governo de Roraima. No dia 9 deste mês, o governador Antônio Denário assinou a demissão de outros 28 servidores da educação. A enorme lista com os nomes está no Diário Oficial do Estado, no dia 14. Assim como na primeira leva de demissões, os demitidos são professores e auxiliares de serviços gerais. Já na Polícia Civil de Roraima, a demissão é de um escrivão da polícia. A publicação diz que ele entrou com um recurso dentro do processo administrativo disciplinar, mas teve o recurso negado e o Estado decidiu manter a penalidade máxima, que é a demissão. E tem ainda outros policiais civis que tiveram recursos negados. Segundo denúncias, no governo de Denário, coação, intimidação, assédio moral é bastante comum, como relatou um servidor da Agência de Fomento de Roraima, que resolveu denunciar. O caso de Antônio Rafael Lira, que foi demitido 2 vezes pela Agência de Fomento. A primeira em 2020. O mesmo entrou com uma ação na Justiça para poder retornar ao cargo. E agora, mais uma vez, em 2024, a história se repete. Ele foi demitido de novo. Em 2022, o presidente da Agência de Fomento, Adailton Alves Fernandes, firmou um termo de ajustamento de conduta perante o Ministério Público do Trabalho. Conforme o documento, que seja garantido que os signatários por ação ou submetidos a atos de discriminação de assédio sexual e de assédio moral, sendo vedado a todos os trabalhadores, inclusive administradores, diretores, supervisores ou pessoas que ostentam poder hierárquico, a utilização de práticas vexatórias ou humilhantes contra os compreendidos, por exemplo, os comportamentos que consistem em pressão, intimidação, discriminação, autoridade excessiva, exigências abusivas, posturas constrangedoras praticadas por intermédio de palavras agressivas, aplicação de punição indevida, de qualquer outro comportamento que os submeta a constrangimentos psíquicos, físicos ou moral. Atentatórios à honra e à dignidade dos trabalhadores, perseguição e ameaças, sanções, imposição, situação de ostracismo por meio de medidas infundadas, deliberada do empregado a administrativas, comportamentos que impliquem em desprezo, indiferença, ignorância, humilhação, isolamento de contatos com seus superiores hierárquicos ou com outros trabalhadores, privando-os de receber atribuições, tarefas, atividades e quaisquer informações necessárias ao exercício de sua vida funcional, divulgação de rumores ou comentários maliciosos, bem como de críticas reiteradas ou de subestimação, entre outros. Mas o presidente da Agência de Fomento não obedeceu o termo de ajustamento de conduta e volta a cometer os mesmos atos. Através de um áudio, Rafael, que foi vítima do ato do presidente, revela o que houve na instituição. Eu ingressei na instituição em 2018, por meio de concurso público. Nos últimos 5 anos, não só eu, como diversos outros funcionários, principalmente os concursados, a gente vem sofrendo diversos atos de assédio moral, várias perseguições, várias irregularidades, a mando do atual presidente, o Adailton Alves Fernandes. Ontem, na data de ontem, 20 de maio, eu fui surpreendido com uma carta de demissão, a qual eu respondi um processo administrativo disciplinar, iniciado pelo presidente Adailton Fernandes. Eu não tive acesso aos autos, não sei do que se trata o procedimento, só fui comunicado da minha demissão. A instituição ela sequer possui normas de regulamentação de processo administrativo, tanto que na composição do processo ao qual fui submetido, só existia funcionário comissionado, a que a lei diz que é totalmente irregular, posto que eu sou um funcionário efetivo, um funcionário concursado. E aí esse processo ele foi formado por uma comissão só de comissionado e inclusive tem uma pessoa que é cedido da União, o que torna o processo totalmente irregular. E ainda é característico de que não é a primeira vez que eu sofro esse tipo de assédio vindo do presidente Adailton Fernandes,
porque em 2020 eu entrei com um processo de assédio moral na Justiça de Trabalho e, ao tomar conhecimento, o presidente Adailton Fernandes iniciou um processo administrativo como forma de represália, que acabou resultando na minha demissão. Tive que recorrer novamente ao judiciário, consegui uma liminar de retorno para retornar ao trabalho devido à perseguição e assédio característico do PAD que eu fui demitido na época. Tanto que a juíza fez consignar que o processo estava irregular por possuir na composição dele a maioria de comissionado, assim como era uma espécie de ato de represália contra todos os funcionários. Não são atos simples que a gente sofre de assédio moral, tanto que em 2020, devido a várias denúncias no Ministério Público de Trabalho, acabamos conseguindo um acordo, um termo de ajuste de conduta, onde o Adailton Fernandes assinava pela empresa, reconhecendo que já existiam diversos atos de assédio e que a partir daquele momento ele se comprometia em reduzir ou acabar com todo esse assédio, o que de fato não aconteceu. Houve assinatura, porém os atos de assédio só pioraram, só ampliaram. Ao longo desses últimos 2 anos, diariamente, não há limite para isso tudo. Tanto que ano passado, outro funcionário foi demitido por meio de um processo administrativo, na mesma situação de perseguição, porque ele havia ganhado um processo de assédio moral contra o presidente. Ou seja, todos que processam o presidente, mesmo conseguindo o processo de assédio moral, mesmo característico, acabam sendo perseguidos, acabam sendo demitidos por essa situação. Não é à toa que hoje temos vários funcionários afastados da empresa, não conseguem trabalhar por conta desse assédio, e eles estão em tratamento psiquiátrico. Outro servidor também resolveu denunciar. Olá, meu nome é Ediel Lima Pereira, sou ex-empregado da Agência de Fomento do Estado de Roraima. Também passei por vários atos de assédio moral praticados pelo senhor Adailton Fernandes enquanto laborei na Agência de Fomento de Roraima. O primeiro deles, obtive um êxito de R$10 mil por dano moral praticado pelo senhor Adailton Fernandes. Posteriormente, ele abriu um processo administrativo disciplinar com participação massiva de comissionados e me demitiu. Entrei novamente na Justiça do Trabalho e obtive um êxito de R$70 mil de indenização, além de a Agência de Fomento ter sido obrigada a expedir uma declaração afirmando que não tinha nada dentro da Agência de Fomento que me desabonasse. Portanto, o senhor Adailton Fernandes vem rotineiramente, diariamente, praticando assédio no ambiente da Desenvolve Roraima, inclusive perseguindo empregados fora da instituição, abrindo processos criminais, processos em órgãos de fiscalização para prejudicar os empregados.